Olá, sou Diego Noleto e dando continuidade à entrevista aos candidatos do Estado para a eleição de 2022, o Imparcial recebe hoje Nilton Rodrigues, candidato ao governo do Maranhão pelo PSOL. Muito prazer, seja muito bem-vindo, candidato. Muito obrigado, agradecer ao Imparcial pela oportunidade de estar dando ao maranhense, estar conhecendo melhor as propostas dos candidatos e também os candidatos. Seguindo as pesquisas, os números para o PSOL não são bons, né? Isso já era esperado pelo partido e a tentativa de conseguir um governo próprio, né, uma candidatura própria pela sigla, foi viável? Assim, a pesquisa é um retrato do momento. A gente sabe que essa é uma realidade, né, nacional, que no Maranhão não é diferente. O PSOL, né, a Federação PSOL Verde, ela tem dado um trabalho já no estado do Maranhão, diferenciado de todos os outros processos que a gente fez. A gente sabe que hoje a conjuntura nacional ela também é uma conjuntura diferenciada. Isso faz com que também aqui no estado a gente consiga, inclusive, estar pontuando nas pesquisas. Né? A gente sabe que é uma conjuntura diferenciada aqui do Maranhão em relação ao Brasil, né? Mas mais uma vez, né, o pessoal, né, em toda a sua história, né, sua história de fundação, 17 anos de fundação, sempre teve candidato a governador do estado, em 2006, 2010, 2014, 2018. Agora não seria diferente. Né? O diferencial é que agora, né, o partido está, né, mais estruturado, né, a nível de estado, a gente está presente em torno de 50 municípios no estado. A gente conseguiu fazer aí uma pré-campanha, fizemos um giro aí pelo estado do Maranhão, conseguimos visitar todas as grandes regiões do estado, né, a Baixada Maranhense, né, o Baixo Parnaíba, a região sul do estado, a região aqui da Grande Ilha, São Luís. Então isso mostra, né, que esse resultado que está aí na pesquisa, pode ser que a gente esteja bem melhor do que mostra os números, mas a gente sempre fala, né? A gente não vai desacreditar o Instituto de Pesquisa, mas a gente acredita que é um retrato do momento e a gente acredita que o pessoal pode sim estar no segundo turno, pode se surpreender, porque afinal de contas, né, quem define é o povo, né, o voto, é o povo que vota, cada cabeça o voto, então é isso que a gente acredita e é isso que a gente está construindo. Mesmo sem uma carreira política de forma efetiva, assim falando, como é que você pretende conseguir os votos necessários para o governo do estado? A construção, a política que a gente faz, por exemplo, o PSOL é o meu primeiro partido, eu sou fundador do Partido Nacional, eu faço política desde os anos, mais diretamente desde 2005, 2006, eu não fiz antes por uma condição que eu estava no momento, que era militar, mas eu acompanho o processo como um todo, eu votei no Lula em 2002, eu não era filiado ao PT. Então esse processo da construção para a gente, né, os mandatos eletivos são muito importantes, né, mas para a gente a política não se resume a ter mandatos eletivos. Né? O processo de construção que a gente faz, a construção do movimento social. Eu, por exemplo, fui do movimento estudantil, né, eu fui coordenador do Diretório Central Onestino Guimarães, lá em Brasília, na UNB, onde eu me formei, engenheiro florestal. Então ali no movimento estudantil você consegue ver na realidade, né, o que a falta de política causa, por exemplo, para o jovem. Né? Então, a gente acredita que esse processo de construção ajuda, né, está dialogando com a juventude, está dialogando com o povo maranhense, para dizer que é sim importante a política, mas não só resumir a democracia, né, do processo eleitoral de 2 em 2 anos, ir lá na urna e votar, mas esse processo de construção, de organização, de elaboração, né, de políticas públicas coletivas, né, para que aquele governo que vai ganhar possa sim estar executando aquela política, e às vezes não é nem o governador, né, o seu secretário que formulam as políticas. Né? Acho que o bom governador, né, o bom governante é aquele que ouve, né, a sociedade organizada, que já vem historicamente construindo políticas públicas, para que de fato aquela política que seja colocada em execução vai de fato atender aqueles que a construíram, né, que a construíram e que a demandam. Então, na nossa avaliação, a disputa em si da eleição é muito importante, porque agora é o momento que todo mundo fala de política, nem aqueles que dizem que não gostam de política. Então, por isso que é importante da nossa participação, da gente estar disputando sim a consciência, estar disputando o voto, mas a gente acredita que o processo de construção, de organização, de mobilização das pessoas através de suas organizações é o que, né, vai reforçar e é o que vai fazer com que os governos, às vezes não, às vezes até decepcione aquele seu eleitor. Né? O que aconteceu, por exemplo, no Maranhão, né, de 2006 até agora, né, muito eleitor foi decepcionado com aquele grupo que ganhou o governo naquela época e que hoje, infelizmente, né, o Maranhão ainda marca aí dos piores índices, né, sociais, econômicos. Então a gente acredita que o processo da política em si envolve todos esses outros elementos. Falando em dar continuidade a um projeto político, vamos falar de proposta. Então, diferentemente do que já tem sido feito no Maranhão, qual é a principal proposta que o partido propõe, caso seja
caso consiga o governo do estado? A gente acredita que, acho que o povo do Maranhão, 7,1 milhões de pessoas no total, né? Acho que aquelas pessoas elas precisam estar incluídas no orçamento. Sabe que o orçamento do Maranhão é limitado, né, para a necessidade que tem, né, em torno de 25 bilhões de reais, né, dividido aí para as suas secretarias. Tem secretarias aí que são estratégicas, né, do ponto de vista político, do ponto de vista da conjuntura que está colocada, mas que às vezes do ponto de vista orçamentário não tem a prioridade necessária. A gente acredita que a gente precisa incrementar sim nesse orçamento. A gente tem uma proposta principal, né, que é a criação do Banco Popular do Estado, né, que seria o quê? Seria uma instituição financeira pública, né, que teria tarefas específicas, né, de estar fazendo com que esse orçamento do Estado seja incrementado para que aquelas políticas que são prioritárias possam de fato sair do papel. Um exemplo concreto disso, claro, isso como é que a gente vai fazer. A gente sabe que as folhas de pagamento das prefeituras são muito disputadas pelos bancos oficiais. A gente sabe também que o nosso Banco Estadual do Maranhão foi privatizado, né, lá no início dos anos 90, ali naquela levada que tinha de privatização de bancos estaduais, né, inclusive o presidente da República na época estava incentivando. Isso não resolveu os problemas que naquela época alegavam, né, o juro baixar, coisa que não aconteceu, né, você está em todos os municípios, coisa que não aconteceu também do ponto de vista da demanda que tem naquele município. Então, é uma política que não deu certo na nossa avaliação. Então, a gente quer criar um Banco Popular do Estado que tenha linha de crédito específica, por exemplo, para o agricultor familiar, para o micro, para o pequeno, para o médio empresário, às vezes para o trabalhador informal, que às vezes está na informalidade, porque os bancos oficiais não abrem as portas para ele, por exemplo, para ter um crédito de 5 mil reais, de 10 mil reais, para que ele possa desenvolver lá a sua banquinha, para que ele possa, o dono do churrasquinho, ter ali um crédito inicial, porque esses pequenos, esses médios, são os que pagam conta, né, aqui no Brasil. Você sabe disso. Então, se tu empresta 10 mil reais, 15 mil reais, com uma carência ali de um ano, com juros, né, não vai ser juros zero, mas juros tendendo a zero, né, o Estado ele vai ter esse investimento inicial, mas ele vai ter o retorno, né, a médio e longo prazo. E você fazer uma parceria com 217 municípios, dizer, se ele pensa, né, em estar contribuindo para a geração de emprego e renda no Estado, se ele está querendo, está valorizando o seu servidor público municipal, e você propor para ele que a folha de pagamento dos 217 municípios será gerida pelo Banco Popular do Estado, só isso aí já vai ter um incremento do ponto de vista do orçamento do Estado gigantesco. E esse recurso que vai vir, esse dinheiro que vai vir, não vai para o bolso, né, para a conta, né, de uma meia dúzia, né, de empresários do sistema financeiro. Vai vir para o governo do Estado e a gente vai ter condição, sim, de estar executando o que a gente propõe. Como, por exemplo, colocar bolsa para os estudantes do ensino médio, para diminuir a evasão escolar e que para aquele jovem possa chegar na universidade. Porque hoje, no Brasil, é um desastre, né? Então, de 18% apenas dos jovens de 18 a 24 anos, que é a idade, né, que está na faculdade, na universidade, né, estão lá na faculdade. Hoje, isso vem para o Maranhão, mais uma vez o Maranhão consegue esses índices alarmantes de ser o pior estado, né, nessa faixa etária, apenas 11%. E às vezes por quê? Às vezes é evasão escolar, a pessoa termina o segundo grau, não tem para onde ir. Às vezes não vai nem trabalhar e nem estudar, porque também a família não tem condições, né, de estar, às vezes, bancando. Mesmo que seja numa universidade pública, às vezes não consegue se manter na universidade. Então hoje, por exemplo, já tem alguns exemplos das escolas públicas, Universidade Estadual, Universidade Federal, que tem a bolsa na iniciação científica, tem a bolsa permanência. Isso não acontece no segundo grau. Então a gente quer instituir também a bolsa do estudante secundarista, do ensino médio, para que ele possa continuar na escola, diminuir a evasão e com isso, né, a gente ter ali nos próximos anos, né, mais emprego, mais renda e um jovem, né, um cidadão formado, né, com consciência social, sabendo da sua responsabilidade com a sociedade. Então, esses são só 2 exemplos concretos que a gente acredita que com o Banco Popular do Estado a gente vai conseguir sim resolver isso. Para a gente encerrar falando sobre parcerias, né, levando em consideração o histórico do PSOL e digamos, a baixa representatividade que o partido tem no Congresso, por exemplo. Como é que vai ficar as alianças políticas baseado no resultado das eleições presidenciais? O PSOL hoje tem uma bancada razoável, né, a nível nacional, por exemplo, foi feita a lei da causa de barreira, a lei Eduardo Cunha, para tentar tirar a voz do pessoal do Congresso, não conseguiram. Tem uma bancada de 10 deputados. A gente, por exemplo, eu tenho mais tempo hoje na televisão do que um candidato que está à minha frente nas pesquisas, exatamente por conta da nossa bancada. Então, a gente vive uma nova conjuntura, o pessoal pela primeira vez não tem candidato à presidência da República, a gente está apoiando o Lula, né, para presidente da República já desde o primeiro turno, por acreditar que é o momento, né, a eleição mais importante de toda a história democrática do Brasil, essa agora de 2022.
e para que a gente possa restabelecer minimamente, né, as questões democráticas que estão colocadas, que foi garantido na Constituição de 88, a gente tem que ganhar a presidência da República com Lula e temos sim que eleger uma grande bancada, de no mínimo 180 deputados, né, desse campo político mais progressista, desse campo político que quer sim, né, fazer com que o povo brasileiro possa viver mais feliz, possa ter mais amor e menos ódio. Então a gente acredita que o pessoal vai contribuir muito com isso. A expectativa é que a nossa bancada no mínimo dobre, né, de tamanho. Então a gente vai contribuir nesse número de 180 deputados. E sim, aqui no Maranhão a gente não tem deputado estadual, não temos deputados federais, a gente quer eleger pela primeira vez a nossa bancada para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, mas a gente acredita que o dia 2 de outubro agora próximo, né, vai sim colocar na urna, né, a vontade do povo, está querendo agora o que a gente está sentindo como a gente anda, né? E quer sim renovar, além de tirar o presidente da República, também fazer uma bancada de 180 deputados federais para que a faca do impeachment, né, não esteja no pescoço do presidente Lula a partir de janeiro de 2023. Então a tarefa que o pessoal está contribuindo, tem estado como o Pará, Rio de Janeiro, o Amapá, o Rio Grande do Sul. A gente vai sim conseguir dobrar nossa bancada, eleger bancadas novas e contribuir com esse grande debate nacional e com esse próximo mandato que sim, né, vai fazer com que o Brasil melhore. Ok, gostaria de agradecer a presença do candidato Enilton Rodrigues, do PSOL. Muito obrigado e boa sorte nas eleições. Te agradeço o espaço aqui do Imparcial, né, de estar proporcionando ao candidato, estar colocando suas propostas e também as pessoas estarem, né, conhecendo as propostas dos candidatos para que no dia 2 de outubro possa votar no 50, possa votar no Enilton Rodrigues e dizer que é possível sim, a gente mudar, que é possível a gente vencer, cada cabeça um voto, né, as pesquisas estão aí, mas quem vota é você, quem vota é o povo. E no dia 2 de outubro pode sim fazer a diferença e eleger o Enilton governador do estado do Maranhão.